Você já se perguntou por que está aqui? Qual é o propósito por trás da sua existência e qual papel você desempenha no grande plano de Deus? Se essas perguntas ressoam no seu coração, você está no lugar certo. Não é uma coincidência que você esteja lendo esta mensagem neste momento exato. É um sinal de que Deus tem algo especial reservado para você. Na mensagem de hoje, vou te mostrar coisas pelas quais Deus te escolheu, elegeu e predestinou. Entender a doutrina da eleição não é um exercício teológico abstrato. É uma revelação que transforma vidas. Ela nos liberta do peso da autocondenação, nos dá segurança em meio à incerteza e nos impulsiona a viver uma vida com propósito. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que somos amados, escolhidos e chamados pelo Criador do Universo. Antes de começar esta jornada de descobrimento, convido você a refletir sobre a imensidão do amor de Deus e a declarar com convicção nos comentários: Pai, obrigado por me escolher antes da criação. Ajuda-me a compreender a profundidade do teu amor e a viver de acordo com o teu propósito para a minha vida. Que esta declaração seja o fundamento sobre o qual construiremos nossa compreensão da eleição divina, permitindo-nos experimentar a plenitude do teu amor e propósito em cada área de nossas vidas. Vamos começar. Número 1. Escolhidos antes do tempo, a raiz da nossa identidade em Cristo. Deus nos escolheu antes que o tempo existisse. Você já parou para pensar na magnitude dessa afirmação? Antes que os céus fossem estendidos, antes que o sol emitisse seu primeiro raio de luz, antes que qualquer pensamento humano tentasse compreender a eternidade, Deus já tinha colocado seus olhos em você. Isso não foi um ato impulsivo, nem uma ideia de última hora. Foi um plano eterno, concebido no amor puro e perfeito de um Deus soberano. Efésios 1:4 nos diz claramente: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. É um poderoso lembrete de que nossa identidade em Cristo não está enraizada em nossos méritos ou falhas, mas no propósito eterno de Deus. Ao refletirmos sobre a frase "antes da fundação do mundo", entendemos que nossa escolha não depende de nada que tenhamos feito ou possamos fazer. Isso nos traz uma profunda segurança. Não somos um acidente, não somos um erro na vasta criação. Somos parte de um plano desenhado com precisão e amor. O próprio Jesus falou sobre essa preexistência em João 17:24, quando orou dizendo: Pai, quero que onde eu estiver estejam comigo também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui, Jesus confirma que esse amor e escolha não são algo momentâneo, mas um reflexo da própria eternidade. Mas por que Deus nos escolheu? Qual é o propósito dessa escolha? Efésios nos responde com duas verdades fundamentais: santidade e adoção. A primeira delas, a santidade não é um padrão impossível de alcançar. Não se trata de perfeição humana, mas de uma obra da graça. Ser santos e irrepreensíveis significa ser separados para Deus, viver de maneira que reflita seu caráter em nossas ações, pensamentos e palavras. Essa santidade não é alcançada por nossa própria força. É um presente que recebemos por meio de Cristo. Ele nos purifica, nos transforma e nos capacita a viver conforme o propósito para o qual fomos criados. Viver em santidade não é simplesmente evitar o pecado, é também abraçar uma vida consagrada a Deus. Isso implica refletir seu amor, justiça e misericórdia em tudo o que fazemos. Pense nisso. Quando o mundo olha para você, pode ver um reflexo do caráter de Deus? Não se trata de carregar uma perfeição irreal, mas de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando-o a cada dia. Esse processo de santificação não é instantâneo, mas cada passo de obediência nos aproxima mais do propósito de Deus.
A segunda grande verdade que Efésios revela é a adoção. Que maravilhoso é pensar que não somos apenas criação de Deus, mas também seus filhos. Deus não nos escolheu para sermos apenas servos ou espectadores distantes de sua glória. Ele nos escolheu para fazermos parte de sua família, para desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Ele como nosso Pai Celestial. Essa adoção nos concede direitos e privilégios que antes não tínhamos: a herança eterna, a comunhão com Deus e a certeza de seu amor incondicional. Na cultura romana, a adoção significava que uma pessoa adquiria todos os direitos e privilégios de um filho legítimo. Assim, em Cristo, fomos plenamente adotados na família de Deus. Isso não é apenas uma mudança de status, é uma transformação completa de nossa identidade. Somos filhos amados, não pelo que fazemos, mas pelo beneplácito de sua vontade. Esse amor nos oferece segurança em meio a qualquer circunstância. Não importa quão turbulentas sejam as águas, podemos descansar sabendo que temos um Pai que cuida de nós e que sempre está ao nosso lado. E aqui está o incrível. Essa adoção não apenas nos dá uma nova identidade, mas também uma herança gloriosa. Romanos 8:17 nos lembra de que somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo o que pertence a Cristo, como Filho de Deus, também pertence a nós. Você percebe o valor que tem aos olhos de Deus? Ele não apenas o escolheu para ser santo, mas também para fazer parte de sua família e desfrutar de seu reino. Então, quando você enfrentar dúvidas sobre seu propósito ou identidade, lembre-se dessas verdades. Deus o escolheu antes do tempo, não porque você mereça, mas porque Ele o ama profundamente. Ele o chamou para refletir sua santidade e o adotou como filho, dando-lhe acesso a tudo o que ele é e tem. Viva com confiança, sabendo que você não está sozinho e que sua vida tem um significado eterno. Da próxima vez que se sentir perdido ou inseguro, volte a essas palavras de Efésios e permita que o Espírito Santo o lembre de quem você é em Cristo. Número 2. Conhecidos, predestinados, chamados, o caminho seguro para a glória. Deus tem um plano perfeito para você, um plano que começou muito antes de você existir, muito antes de qualquer coisa ser criada. Romanos 8:29 nos dá uma visão incrível desse plano. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Cada palavra aqui faz parte de uma cadeia inquebrável que assegura nossa salvação em Cristo. Primeiro, pensemos no que significa que Deus tenha conhecido você de antemão. Isso não é simplesmente que Deus sabia que você iria existir ou que Ele poderia prever suas ações antes que elas acontecessem. Não. Esse conhecimento é muito mais profundo. É um ato de amor e escolha. Desde a eternidade, Deus colocou seus olhos em você, não porque você merecesse, mas porque Ele quis amá-lo e dar-lhe um propósito nele. Isso não significa que você não tenha livre-arbítrio. Pelo contrário, mostra que a soberania de Deus está além de nossa compreensão. Imagine isso. Antes que você pudesse pensar nele, Deus já pensava em você, já o via e o amava. Esse conhecimento divino nos leva ao próximo passo na cadeia, a predestinação. Deus não apenas o conheceu, mas também determinou um destino glorioso para você. Qual é esse destino? Ser conformado à imagem de seu Filho, Jesus. Isso não é algo pequeno. Significa que Deus está constantemente trabalhando para moldá-lo, para transformar seu caráter, seus pensamentos e suas ações para que reflitam Cristo. E embora às vezes o processo possa ser doloroso ou lento, você pode confiar que Deus não vai parar até completar sua obra em você. É como um escultor que nunca deixa sua obra pela metade. Ele está aperfeiçoando você. Agora, aqui vem algo incrível.
Deus não apenas o predestinou, mas também o chamou. Esse chamado não é simplesmente um convite, é um chamado eficaz. É o Espírito Santo tocando seu coração, abrindo seus olhos para a verdade e atraindo você para Cristo. Lembra-se daquele momento em que você sentiu que não podia mais resistir e entregou sua vida a Deus? Esse foi o chamado dele em ação. Não era você encontrando-o, era ele buscando você e conduzindo-o aos seus braços. Após o chamado vem a justificação. Este é o momento em que Deus declara você justo, não porque você seja em suas próprias forças, mas porque Cristo pagou o preço por você. Imagine estar em um tribunal, culpado de todas as acusações contra você, e de repente o juiz dizer: você é inocente. Isso é o que Deus fez por você. Por meio da fé em Jesus, agora você é justo diante de Deus, e ninguém pode tirar essa posição de você. E finalmente, chegamos à glorificação. Este é o final do plano, o momento em que você será completamente transformado, livre do pecado e vivendo na presença eterna de Deus. Embora ainda não tenhamos chegado a esse ponto, podemos ter a segurança de que é uma promessa garantida. É como se você já tivesse recebido um bilhete para o céu, e nada nem ninguém pode tirá-lo de você. Então percebe o quão maravilhoso é isso. Cada etapa desse plano mostra o amor e a graça de Deus por nós. Desde o conhecimento prévio, passando pela predestinação, o chamado, a justificação e finalmente a glorificação, tudo está perfeitamente interligado. Isso não depende do que você faça ou deixe de fazer, depende do que Deus já fez e continuará fazendo em você. Você pode viver com confiança, sabendo que está nas mãos do Criador do Universo, que nunca abandona seus planos inacabados. Isso é muito mais do que uma promessa, é uma certeza. Vivamos então com esperança, sabendo que Deus terminará o que começou em nossas vidas. Número 3. Eu vos escolhi, a graça precedente e o chamado para dar frutos. Você já parou para pensar no que significa que não foi você quem escolheu a Deus, mas que foi Ele quem escolheu você? Jesus deixou isso muito claro em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Essa afirmação não apenas nos enche de admiração, mas redefine completamente como entendemos nosso relacionamento com Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa desde o início. Não se tratou de nosso esforço, de nossa busca ou de nossos méritos. Foi sua graça soberana, estendida por puro amor. Quando Jesus diz, eu vos escolhi, Ele nos lembra que nossa salvação não depende do que podemos fazer, mas do que Ele já fez por nós. Essa escolha não é um ato de favoritismo, mas de amor incondicional. Antes de que o conhecêssemos, Ele já nos conhecia. Antes de buscarmos por Ele, Ele já havia nos encontrado. Isso deve nos encher de humildade, pois não há absolutamente nada que tenhamos feito para merecer essa graça. É um presente que Deus nos dá livremente, e isso muda tudo. Percebe o quão libertador é isso? Você não precisa conquistar o favor de Deus, porque Ele já o deu a você. Agora, esse chamado não é apenas para desfrutarmos de nossa salvação de forma passiva. Jesus nos escolheu com um propósito, para que fôssemos e dessemos frutos. Mas não qualquer fruto, e sim um fruto que permaneça. Isso nos fala de um impacto que transcende o tempo, de obras que refletem a glória de Deus e que têm um efeito duradouro neste mundo. Dar frutos significa viver uma vida que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Desde nossas palavras até nossas ações, somos chamados a refletir o amor, a graça e a verdade de Cristo. Esse fruto não é algo que podemos produzir por nós mesmos. Na verdade, pouco antes deste versículo, Jesus nos diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Somente permanecendo nele podemos dar frutos. Ou seja, nossa conexão com Cristo é o que torna possível que nossa vida seja transformada e produza resultados eternos.
Se tentarmos fazer isso com nossas próprias forças, falharemos, mas se permanecermos nele, o seu poder fluirá através de nós e os frutos serão inevitáveis. Pensemos no que significa que nossos frutos permaneçam. Não se trata apenas de fazer coisas boas ou de ajudar os outros de forma temporária. Trata-se de obras que têm um impacto eterno, porque estão alinhadas com o propósito de Deus. Talvez isso signifique guiar alguém a conhecer Cristo, plantar esperança no coração de quem a perdeu ou simplesmente viver uma vida que inspire outros a buscar a Deus. Esses frutos não apenas transformam nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. E aqui vem uma das promessas mais incríveis desse trecho. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus nos diz que não estamos sozinhos nesta missão. Ele não apenas nos escolhe e nos envia, mas também nos equipa. A oração é o meio pelo qual recebemos força, sabedoria e recursos para cumprir o propósito que Deus nos deu. Quando pedimos em nome de Jesus, reconhecemos sua autoridade e seu papel como nosso mediador. Não se trata de pedir coisas egoístas, mas de alinhar nossos desejos ao plano de Deus. E quando fazemos isso, podemos ter certeza de que nossas orações serão atendidas. Então, da próxima vez que você se sentir incapaz ou insuficiente, lembre-se disso. Não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus já fez em você e através de você. Ele o escolheu por amor, o chamou com um propósito e o capacita para cumpri-lo. Você não está sozinho neste caminho. Deus lhe deu tudo o que você precisa para dar frutos que glorifiquem o seu nome e que permaneçam para sempre. Viva com a certeza de que você está conectado à videira verdadeira e que em Cristo sua vida tem um impacto eterno. Número 4. Uma nova identidade. Chamados para proclamar sua luz admirável. Deus te deu uma identidade completamente nova. Você não é mais definido pelo seu passado, seus erros ou até mesmo pelos rótulos que o mundo possa ter colocado em você. Agora, em Cristo, você faz parte de uma linhagem eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Isso não é apenas uma descrição bonita, é uma verdade transformadora. 1 Pedro 2,9 nos lembra que essa nova identidade tem um propósito claro, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entende o que isso significa? Você foi escolhido para algo muito maior do que poderia imaginar. Primeiro, vamos falar sobre a linhagem eleita. Isso não é qualquer coisa. Significa que Deus te incluiu em seu plano eterno. Você não é mais um estrangeiro nem um espectador. Você faz parte da família de Deus, espiritualmente unido a Abraão e a todas as promessas que Deus fez desde o princípio. Isso não depende de sua herança terrena nem de seu contexto cultural. Depende de sua fé em Cristo. É uma herança que transcende barreiras e nos une a uma comunidade global de crentes ao longo da história. Quando você entende que faz parte dessa linhagem, percebe que não está sozinho. Você tem um propósito, um lugar, uma identidade que nada nem ninguém pode tirar de você. Agora pense no que significa ser parte de um sacerdócio real. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus, oferecer sacrifícios e interceder pelo povo. Mas em Cristo, você tem esse privilégio. Você não precisa de intermediários porque Jesus te deu acesso direto ao Pai. Isso não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Como sacerdote, você é chamado a oferecer sacrifícios espirituais, seja através de sua adoração, de seu serviço ou de seu testemunho. Você também é chamado a interceder pelos outros, levando suas necessidades diante de Deus e mostrando-lhes o caminho até Ele. Ser parte de um sacerdócio real significa que sua vida tem um propósito sagrado, que tudo o que você faz pode ser uma forma de adoração. Mas isso não é tudo. Você também faz parte de uma nação santa.
Isso significa que você foi separado para Deus, que pertence a Ele de uma maneira especial. Você não é apenas mais uma pessoa no mundo. Você é parte de um povo que foi comprado por um preço muito alto, o sangue de Cristo. Isso deve encher seu coração de gratidão e reverência profunda. Pertencer a Deus significa que Ele cuida de você, protege você e guia você. Mas também significa que você tem a responsabilidade de viver de uma forma que reflita essa santidade, que mostre ao mundo quem é Deus. E então vem esta frase incrível: povo adquirido por Deus. Pense no que significa ser adquirido. Você não é um acidente, não está aqui por acaso. Deus quis tanto você que pagou o preço mais alto para te ter. Você é uma posse preciosa dele e Deus não abandona o que é seu. Isso te dá segurança, porque você sabe que Deus nunca te deixará. Isso também te dá valor, porque você entende o quanto é importante para Ele. Mas aqui está a chave de tudo isso. Essa nova identidade não é apenas para nosso benefício pessoal. É para que anunciemos as virtudes de Deus, para que proclamemos seu amor, seu poder, sua graça. Fomos chamados das trevas para sua maravilhosa luz. E agora temos a responsabilidade de refletir essa luz para o mundo. Isso não significa que você precisa ser perfeito, mas sim que sua vida deve apontar para Cristo. Suas palavras, suas ações, sua atitude, tudo deve revelar quem é Deus. O contraste entre as trevas e a luz é poderoso. Antes, estávamos perdidos, cegos pelo pecado, mas agora vivemos na luz da verdade. Essa luz não apenas nos transforma, mas também pode transformar outras pessoas através de nós. Você está deixando sua luz brilhar? Você está vivendo à altura dessa identidade que Deus te deu? Porque aqui está a realidade. Não importa o quanto você se sinta comum, em Cristo você é extraordinário. Ele te escolheu, te transformou e te deu um propósito. Viva de acordo com essa verdade e permita que o mundo veja em você as virtudes daquele que te chamou. Número 5. Feitura de suas mãos. Um destino de boas obras predestinadas. Você já parou para pensar que é uma obra-prima de Deus? Sim, você, com todas as suas imperfeições e lutas, é a criação mais preciosa dele. Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este versículo não apenas nos dá um vislumbre da nossa identidade em Cristo, mas também do nosso propósito. Deus não te salvou para que você vivesse sem rumo. Ele te salvou para algo maior, algo eterno. A palavra feitura, no original grego, é poema, que significa obra de arte ou poema. É isso que você é para Deus, o poema vivo dele. Ele não te criou por acaso. Cada detalhe da sua vida, cada experiência, até mesmo suas fraquezas, estão entrelaçados em um design perfeito. Você sabia que artistas investem tempo, esforço e cuidado em cada obra-prima? É assim que Deus te formou, com intenção e propósito. Mas aqui está o ponto principal. Essa obra-prima só se completa quando você está em Cristo. Fomos criados para viver nele, refletir sua glória e participar do seu plano. E ser criado em Cristo Jesus significa que há uma transformação radical em sua vida. Você já não é mais a mesma pessoa de antes, de acordo com 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas uma mudança superficial. É uma transformação completa de sua identidade, de suas prioridades e de seu propósito. Você já não vive mais sob o peso do seu passado, porque Deus fez tudo novo em você. E essa nova vida vem com uma missão. Deus não te transformou para que você permanecesse o mesmo. Efésios nos diz que você foi criado para as boas obras, e aqui está o mais incrível. Deus já as preparou de antemão. Isso significa que sua vida não é um acidente nem uma improvisação. Há um caminho traçado para você, cheio de oportunidades para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Cada ato de amor,
Cada decisão de obediência, cada sacrifício que você faz em nome de Cristo, faz parte dessas boas obras que Deus planejou para você desde antes do seu nascimento. Sabe o que isso significa? Que você não precisa caminhar sozinho. Deus não apenas preparou essas obras, mas também te dá a direção e a força para realizá-las. É como se Ele estivesse dizendo: eu já fiz todo o trabalho preliminar, agora vá em frente com confiança. Mas aqui está o desafio. Você está disposto a andar nessas obras? Porque, embora Deus as tenha preparado, cabe a você viver em obediência e fé, buscando sua direção a cada passo. Essas boas obras não são uma forma de ganhar o favor de Deus. Você já tem esse favor. Elas não são um requisito para a salvação, são uma resposta a ela. Quando você entende isso, as boas obras deixam de ser um fardo e se tornam um privilégio. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada momento em que você ajuda alguém, é uma maneira de refletir a graça de Deus em sua vida. E isso não apenas impacta sua vida, mas também a vida dos outros. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, como você pode saber quais são essas obras que Deus preparou para você? Comece pela oração. Peça a Ele que mostre sua vontade, que abra seus olhos para as oportunidades que estão bem na sua frente. Ouça o Espírito Santo. Muitas vezes, as boas obras não são grandes gestos heróicos, mas pequenos atos de obediência diária. Pode ser oferecer uma palavra gentil, compartilhar o Evangelho com um amigo ou até mesmo apoiar alguém que está em necessidade. Lembre-se disso. Você é a obra-prima dele, criada para um propósito eterno. Deus te equipou com tudo o que você precisa para cumprir esse propósito. Não importa como você se sente hoje, nem quais obstáculos enfrenta, Deus já traçou o caminho. Você só precisa confiar nele, dar o próximo passo e viver como a criação maravilhosa que você é. As boas obras que ele preparou não apenas trarão glória ao nome dele, mas também preencherão sua vida com significado e alegria. Viva com a certeza de que você está no plano perfeito de Deus. Número 6. A escolha paradoxal. Deus escolhe o insignificante para mostrar sua glória. Deus não escolhe como nós escolhemos. Ele enxerga além do que o mundo considera importante. 1 Coríntios 1:27 nos diz claramente: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Isso quebra todos os padrões humanos e nos mostra que no reino de Deus, aquilo que parece insignificante tem um propósito eterno. Quando o mundo busca força, inteligência ou influência, Deus busca corações humildes e dispostos. Pense nisso. A cruz, o maior símbolo de fraqueza e derrota para os romanos, tornou-se a maior vitória da história. O lugar onde Jesus foi crucificado parecia ser o fim, um ato de humilhação pública. Mas ali, nessa aparente derrota, Deus revelou seu maior poder, a salvação para toda a humanidade. Aquilo que o mundo via como loucura, Deus transformou em sabedoria e redenção. É incrível como Deus usa o que consideramos louco para desafiar a inteligência humana. Ele nos mostra que não podemos confiar na nossa própria sabedoria, porque nossa lógica é limitada. A cruz é o maior exemplo disso. Parecia ilógico acreditar que a morte de um homem poderia vencer o pecado e a própria morte. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Seu sacrifício confunde os sábios e revela a verdadeira sabedoria de Deus. Ele nos ensina a confiar, não no nosso entendimento, mas no seu plano. E então temos as coisas fracas do mundo. Deus escolhe o que parece frágil para envergonhar os fortes. Veja os apóstolos, pescadores, homens sem educação formal, que se tornaram os portadores da mensagem mais importante de todos os tempos.
Eles não tinham riqueza ou poder político. O que tinham era a unção do Espírito Santo, e isso foi suficiente para transformar o mundo. Isso nos lembra que, não importa quão limitados nos sintamos, Deus pode nos usar de maneiras que nunca imaginamos. Quando dependemos dele, seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. As coisas vis e desprezadas também são destaque na forma como Deus opera. Na cultura daquela época, os marginalizados eram ignorados e considerados irrelevantes. Mas Jesus caminhou entre eles. Ele se aproximou dos doentes, falou com os pecadores e deu dignidade aos desprezados. Isso revela o coração de Deus. Ele vê valor onde o mundo vê lixo. Ele quebra as hierarquias sociais e nos lembra que diante dele todos somos iguais. Isso nos convida a fazer o mesmo, a olhar além das aparências e valorizar as pessoas como Deus as valoriza. Você já se sentiu insuficiente ou desprezado? Isso deve encher seu coração de esperança, porque se Deus pode usar o fraco, o louco e o vil, então Ele pode usar você. Ele não busca habilidades perfeitas, Ele busca corações dispostos. E Ele faz isso para que ninguém se glorie, para que no final toda a glória seja dele. É um lembrete de que tudo o que somos e realizamos é pela sua graça e não por nossas forças. O Evangelho é, por si só, uma paradoxa. É uma mensagem que parece contraditória, mas nessa contradição está a beleza do plano de Deus. Ele escolhe o que não é, o que não tem valor ou importância, para aniquilar aquilo que o mundo exalta. Isso nos liberta da necessidade de impressionar ou cumprir os padrões humanos. Ele nos chama a uma humildade radical, a uma dependência total de Deus. Portanto, se você já se sentiu pequeno ou insignificante, lembre-se disso. Deus não enxerga como o mundo enxerga. Ele vê seu potencial nele. Ele pode pegar o que parece ser nada e transformá-lo em tudo. Este é o convite. Confiar que mesmo que o mundo não compreenda, o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Porque no final, seu propósito não é exaltar o homem, mas revelar sua glória através de nós. Número 7. Ordenados para a vida eterna. A alegria de crer no plano divino. Quando você ouve a palavra predestinação, o que vem à sua mente? Para muitos, pode parecer um conceito difícil de entender, mas no coração dessa verdade encontramos algo profundamente belo. A segurança de que Deus tem um plano eterno e perfeito para nós. Atos 13:48 nos diz: os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso nos mostra que a salvação é, em última instância, uma obra de Deus, mas também exige uma resposta ativa de nossa fé. A expressão destinados para a vida eterna nos fala de uma ação soberana de Deus. Não é algo ao acaso. A palavra original em grego, tetagmenoi, implica um decreto divino, um plano estabelecido por Deus desde a eternidade. Isso significa que nossa salvação não depende de nossas obras ou méritos, mas da graça e do amor de Deus. Não é incrível saber que Ele nos viu e nos escolheu antes mesmo de podermos respondê-lo? Mas aqui está o mistério. Embora Deus seja soberano, somos responsáveis por crer. É como se a porta da salvação estivesse aberta pela sua graça, mas cabe a nós dar o passo para entrar. Esse equilíbrio entre a soberania de Deus e nossa responsabilidade humana pode ser difícil de compreender. Não é algo que possamos resolver completamente com nossa lógica, mas não precisamos ter todas as respostas para confiar que Deus sabe o que faz. Às vezes, nossa mente quer reduzir tudo a fórmulas, mas a fé nos convida a descansar no mistério de sua sabedoria. Em vez de nos preocuparmos com o funcionamento exato, a pergunta-chave é: estamos respondendo ao chamado de Deus com fé e obediência? Veja como os gentios em Antioquia responderam. Quando ouviram o Evangelho, se alegraram. Não foi uma reação neutra, nem algo forçado, foi uma resposta cheia de alegria e gratidão. Eles entenderam que a mensagem da salvação
Não era apenas para alguns poucos privilegiados, mas também estava disponível para eles. Sua alegria reflete a obra do Espírito Santo em seus corações, abrindo seus olhos para ver a glória de Deus no Evangelho. E eles não apenas se alegraram, mas também glorificaram a palavra do Senhor. Isso é importante porque mostra que entenderam que a salvação não era algo que haviam conquistado, mas um presente de Deus. Em vez de se exaltar, deram toda a glória a quem realmente merece. Essa é a atitude que devemos ter ao refletir sobre nossa salvação. Não nos vangloriar, mas agradecer e adorar. Agora, há algo que não podemos ignorar. A fé dos gentios não teria sido possível se Paulo e Barnabé não tivessem pregado o Evangelho. A pregação não é apenas um meio de comunicar informações. É o veículo que Deus usa para chamar aqueles que destinou para a vida eterna. Isso nos lembra de nossa responsabilidade como crentes, compartilhar as boas novas. Não sabemos quem são os destinados, mas sabemos que Deus nos chamou para semear a semente do Evangelho, confiando que Ele fará crescer aquilo que plantamos. A predestinação não é um conceito para debater ou dividir, mas uma verdade que deve nos encher de humildade e alegria. Saber que Deus nos escolheu por sua graça nos dá uma segurança inabalável. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, podemos confiar que estamos nas mãos de um Deus que nos ama e nos sustenta. E ao mesmo tempo essa verdade nos impulsiona a agir. Ela nos convida a compartilhar o Evangelho com coragem, a viver com gratidão e a responder com fé. A salvação é um presente, mas é um presente que se torna real quando o aceitamos com fé e alegria. Então, ao refletir sobre essa passagem, pergunte-se: você está vivendo com a alegria de saber que faz parte do plano eterno de Deus? Você está glorificando o seu nome em tudo o que faz? Você está compartilhando essa mensagem de esperança com os outros? Porque no final, crer e compartilhar o Evangelho é nossa resposta à obra maravilhosa de Deus. Número 8. Antes de nascer, a graça soberana independente das obras. A eleição divina é um dos conceitos mais profundos e belos da Bíblia. Romanos 9:11 nos diz que Deus escolheu não por obras, mas por aquele que chama. Isso significa que, antes de podermos fazer algo bom ou ruim, Deus já havia tomado sua decisão. Antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus já havia determinado quem levaria adiante seu propósito. Você percebe o que isso significa? A escolha de Deus não depende de nossas ações, nem de nossas capacidades. É uma escolha baseada exclusivamente em sua graça e vontade soberana. Quando Paulo usa o exemplo de Jacó e Esaú, ele está nos mostrando algo revolucionário. Esses irmãos nem sequer haviam nascido, e Deus já havia escolhido o menor para cumprir seu plano. Não foi porque Jacó merecia algo mais que Esaú, nem porque tinha qualidades especiais. Na verdade, se você ler a história de Jacó, verá que ele era um homem cheio de erros, como qualquer um de nós. Mas aí está a beleza. Deus não escolhe com base em nossos méritos, mas em seu propósito eterno. Isso deve nos encher de humildade e admiração. Não há espaço para orgulho quando entendemos que nosso relacionamento com Deus não depende do que fazemos, mas do que Ele já fez por nós. Esta passagem também refuta a ideia de que Deus escolhe com base no que prevê que faremos no futuro. Paulo é claro ao dizer que essa escolha ocorreu antes que Jacó ou Esaú fizessem qualquer coisa. Isso nos ensina que a eleição divina não é uma reação às nossas ações, mas uma decisão soberana que reflete a sabedoria e o amor de Deus. Isso pode ser difícil de aceitar, pois vai contra a nossa lógica humana, mas é precisamente aqui que vemos a grandeza de Deus. Ele não está limitado pelo tempo, nem condicionado por nossas decisões. Seu plano é perfeito e se cumpre exatamente como ele o projetou. Agora, por que Deus escolhe dessa maneira? Paulo explica: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. A eleição divina não é um capricho, tem um propósito eterno.
Deus está realizando um plano que transcende nossa compreensão. Ao basear sua escolha em seu chamado e não em nossas obras, Deus garante que toda a glória seja para Ele. Se nossa salvação dependesse de nós, não nos vangloriaríamos. Mas ao entender que tudo é pela graça, só nos resta agradecer e adorar. O chamado de Deus é outro aspecto impressionante dessa eleição. Quando Ele chama, não é um chamado vazio, é eficaz. Sua palavra tem o poder de criar o que declara. Pense na criação. Deus disse: haja luz, e houve luz. Da mesma forma, quando Deus chama alguém para a salvação, esse chamado transforma vidas. Não porque merecemos, mas porque sua graça é irresistível. Isso nos leva a depender completamente dele, abandonando qualquer tentativa de justificar nossa existência ou ações com base em nossas próprias forças. A doutrina da eleição não deve causar confusão ou medo. Ao contrário, deve encher nosso coração de segurança. Saber que Deus nos escolheu antes de fazermos algo bom ou ruim nos liberta do peso de tentar ganhar seu amor. Ele já nos ama, Ele já nos escolheu. E essa escolha é inabalável. Isso também significa que não há lugar para o desespero. Se Deus te chamou, Ele será fiel para completar a obra que começou em você. Não importa o quão distante você se sinta, sua graça é suficiente para te sustentar e te levar onde precisa estar. Por fim, essa verdade nos impulsiona a viver com gratidão. A eleição divina não é uma desculpa para a apatia, é um chamado para a ação. Ao entender que somos escolhidos pela graça, nossa resposta deve ser uma vida entregue a Deus, buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. Não vivemos para ganhar seu favor, vivemos porque já o temos. E isso, meu amigo, é razão suficiente para confiar, descansar e se alegrar no propósito eterno de Deus. Número 9. Separado desde o ventre, um chamado soberano com um propósito global. Paulo não foi um acidente no plano de Deus. Sua vida, desde antes de seu nascimento, já estava marcada por um propósito divino. Em Gálatas 1,15, Paulo diz algo profundamente impactante. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Esta passagem nos leva a refletir sobre a profundidade do chamado de Deus, não apenas na vida de Paulo, mas também na nossa. Pense nisso. Deus separou Paulo antes mesmo de ele nascer. Desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha um plano perfeito para ele. Isso não aconteceu porque Paulo merecia. Na verdade, sua vida antes de conhecer a Cristo estava cheia de erros. Ele era um perseguidor da igreja, um homem que acreditava estar servindo a Deus, mas que na realidade se opunha a ele. Contudo, Deus não escolheu Paulo pelo que ele era, mas pelo que Deus podia fazer através dele. Isso nos lembra que nossa história, por mais quebrada ou complicada que pareça, não pode anular o propósito de Deus. Ele nos separou com um plano em mente, muito antes de podermos fazer algo para merecê-lo ou destruí-lo. O chamado de Paulo não foi apenas antecipado, mas também foi pela graça. Você percebe o quão incrível isso é? Não foi por suas obras, nem por seu conhecimento, nem por sua posição como fariseu. Foi pura graça. Uma graça que o alcançou no caminho de Damasco e transformou sua vida para sempre. Essa mesma graça é a que nos chama hoje. Deus não nos escolhe porque somos perfeitos ou porque temos algo especial a oferecer a Ele. Ele nos chama porque nos ama e porque sua graça é suficiente para nos transformar e nos capacitar para a sua obra. Quando Paulo diz que Deus revelou seu Filho nele, ele nos dá um vislumbre da intimidade de sua relação com Cristo. Este não foi um chamado externo, frio ou distante. Foi uma revelação pessoal, um encontro que mudou tudo. Jesus não apenas apareceu a ele, revelou-se de uma forma que o transformou de dentro para fora. É isso que acontece quando Deus nos chama. Não é apenas uma mudança de direção, é uma mudança de coração. É Cristo se revelando em nós.
dando-nos uma nova identidade e um propósito claro. E qual foi esse propósito na vida de Paulo? Pregar entre os gentios. Isso não era algo pequeno. Naquela época, os gentios eram considerados alheios às promessas de Deus. Mas Deus, em seu plano perfeito, enviou Paulo para levar o evangelho além das fronteiras de Israel. Isso nos mostra algo lindo, o alcance global do chamado de Deus. Seu propósito não se limita a um grupo ou nação. Ele quer que todas as pessoas de todas as culturas ouçam e respondam à mensagem de salvação. O que mais se destaca em Paulo é sua obediência imediata. Ele diz que não consultou carne nem sangue. Em outras palavras, ele não buscou a aprovação dos homens para obedecer a Deus. Ele entendeu que o chamado de Deus não requer validação humana. Esse é um grande desafio para nós hoje. Muitas vezes, adiamos o que Deus nos chama a fazer porque estamos esperando o momento perfeito ou a aprovação dos outros. Mas Paulo nos ensina que quando Deus chama, o que realmente importa é responder com obediência e confiança. O exemplo de Paulo é um convite para nós. Ele nos lembra que, não importa quem somos ou de onde viemos, Deus tem um propósito único para cada um de nós. Ele nos chama pela graça, revela-nos seu Filho e nos envia para cumprir uma missão. A pergunta é, estamos dispostos a dizer sim? Porque, quando o fazemos, descobrimos que não há maior satisfação do que viver no centro da vontade de Deus. Seu propósito é eterno, seu chamado é perfeito, e sua graça é suficiente para nos levar aonde Ele quer que estejamos. Número 10. Irmãos amados de Deus, a confirmação da nossa eleição. Paulo não escreveu aos Tessalonicenses apenas para ensiná-los. Ele escreveu para consolá-los, para lembrar-lhes de uma verdade que podia sustentá-los em meio a qualquer tempestade. Eles eram irmãos amados de Deus, escolhidos por Ele. Em 1 Tessalonicenses 1:4, Paulo declara com uma convicção inabalável: sabendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Estas palavras não são apenas uma lembrança, são um refúgio, uma declaração que afirma a segurança e o valor de cada crente no coração do plano de Deus. Repare como Paulo começa chamando-os de irmãos. Não é um título superficial. Ao usar esta palavra, Paulo reforça a unidade e o vínculo que existe entre os crentes. É uma lembrança de que não estamos sozinhos, de que pertencemos a uma família eterna. Este termo não apenas destaca a proximidade, mas também o cuidado que Paulo tinha por eles. É como se ele estivesse dizendo: estamos juntos nisso. Você e eu fazemos parte de algo muito maior, e isso é o amor de Deus manifestado em nossa eleição. Agora, Paulo não apenas fala da eleição, mas diz sabendo. Não é algo que Paulo esteja especulando, ele está completamente seguro. Este conhecimento não vem de uma intuição humana, mas de evidências visíveis da obra de Deus em suas vidas. Ele pode ver o fruto dessa eleição. Sua fé ativa, seu amor abnegado e sua esperança constante em Cristo. Isso nos desafia a refletir. Se alguém observasse nossa vida, encontraria as mesmas evidências da eleição divina? Porque, embora a eleição seja uma obra soberana de Deus, seus efeitos sempre se refletem na vida diária daqueles que foram chamados. O coração deste versículo, porém, está nessas palavras poderosas: amados de Deus. É aqui que tudo começa. Nossa eleição não está baseada no que fazemos ou deixamos de fazer. Está ancorada no amor eterno e incondicional de Deus. Este amor não muda, não enfraquece, não depende de nossas circunstâncias. É um amor que nos escolheu antes da fundação do mundo. Um amor que nos sustenta nos momentos mais sombrios. Um amor que nunca nos abandonará. Saber que somos amados por Deus não é apenas uma declaração teológica. É uma verdade que transforma a maneira como enfrentamos a vida. Nos assegura que, não importa o que aconteça, somos preciosos para Ele. Quando Paulo menciona a vossa eleição, ele está afirmando algo muito mais profundo do que uma simples preferência divina.
Ele está falando de uma ação deliberada, uma decisão eterna de Deus para salvar e sustentar o seu povo. Esta eleição não é incerta nem temporária. É concreta, segura e está selada pelo Espírito Santo. E aqui está o mais incrível. Essa eleição não nos leva à passividade, mas à confiança. Saber que fomos escolhidos por Deus nos dá força para perseverar, para permanecermos firmes, mesmo nas provações mais difíceis. Pense no contexto desta carta. Os tessalonicenses estavam enfrentando perseguições, rejeições e enormes desafios. Em meio a tudo isso, Paulo os lembra de que são amados, de que foram escolhidos. Não é exatamente isso que todos precisamos ouvir quando estamos no meio da luta? Que nossa identidade não está definida por nossas circunstâncias, mas pelo amor inabalável de Deus. E esta lembrança não é apenas para nos consolar. Também nos chama a responder. Saber que somos escolhidos por Deus deve nos encher de gratidão e nos mover a viver de uma maneira que glorifique aquele que nos chamou. Isso nos convida a confiar plenamente em sua fidelidade, a descansar em sua graça e a caminhar com a certeza de que nada nem ninguém pode nos separar de seu amor. Portanto, da próxima vez que você se sentir inseguro, quando as dúvidas ou as provações o atingirem, lembre-se disto. Você é amado por Deus, foi escolhido por Ele, e essa eleição é o seu refúgio, a sua fortaleza e a sua esperança. Viva com a certeza de que em Cristo você tem uma segurança que nunca será abalada e permita que essa verdade guie cada passo que você der. Número 11. Revesti-vos como escolhidos, o fruto visível da eleição divina. Ser escolhido por Deus não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade que transforma a nossa vida de dentro para fora. Colossenses 3,12 nos diz: revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados. Esta frase é poderosa porque não apenas declara quem somos, mas também como devemos viver. A eleição divina não é uma ideia abstrata, é algo que pode ser visto, sentido e praticado na vida cotidiana. Quando Paulo nos diz para nos revestirmos como escolhidos, ele está usando uma metáfora fácil de entender. Vestir-se implica uma ação deliberada, certo? Não acordamos magicamente vestidos, tomamos decisões sobre o que iremos usar. Da mesma forma, viver como escolhidos exige uma intenção consciente. Significa tomar decisões diárias que reflitam nossa identidade em Cristo. Não é algo automático, mas também não é algo que fazemos sozinhos. É uma mudança que começa no coração e que o Espírito Santo nos ajuda a expressar em nossas ações. Essa exortação para se revestir está fundamentada em quem somos, escolhidos, santos e amados. Somos escolhidos não porque mereçamos, mas porque Deus nos amou primeiro. Somos santos, separados para Deus, chamados a viver de uma maneira que reflita o caráter dele. E somos amados, profundamente amados. Este amor não é condicional, baseado no nosso desempenho. É um amor eterno que nos sustenta mesmo quando falhamos. Quando realmente entendemos isso, não podemos evitar querer viver de uma maneira que honre aquele que nos escolheu. Paulo continua descrevendo como essa nova vida deve ser: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Estas não são simplesmente virtudes que podemos adicionar à nossa lista de coisas a fazer. São o fruto de um coração transformado por Cristo. A compaixão, por exemplo, vai muito além de sentir simpatia. É uma ação ativa que se move em direção às necessidades dos outros. Nos impulsiona a olhar além de nós mesmos e a ser as mãos e os pés de Jesus em um mundo cheio de dor. A bondade nos leva a tratar os outros com genuína gentileza, mesmo quando não merecem. A humildade nos lembra de nossa total dependência de Deus e nos liberta da necessidade de nos compararmos ou nos exaltarmos acima dos outros. A mansidão, embora às vezes seja mal interpretada como fraqueza, é na verdade uma força controlada, uma disposição para responder com graça, mesmo em situações difíceis. E a paciência, bem,
Quem não precisa de mais disso? A paciência nos ajuda a suportar as provações e a tratar os outros com o mesmo amor que Deus nos mostra. Todas essas virtudes não são apenas um padrão ético que devemos alcançar. São evidências da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos cultivá-las sozinhos, mas ao permanecermos em Cristo, essas qualidades começam a brotar naturalmente em nós. É como uma planta que, quando está em boa terra, recebe água e luz e inevitavelmente dá frutos. Da mesma forma, quando estamos enraizados em Cristo, nossa vida reflete essas virtudes. Isso também afeta a maneira como nos relacionamos com os outros. Viver como escolhidos não é uma jornada solitária. É algo que acontece em comunidade. Essas virtudes nos permitem viver em harmonia, perdoar quando somos ofendidos e amar mesmo nas situações mais difíceis. Quando praticamos essas virtudes, não apenas mostramos quem somos, mas também a quem pertencemos. Então, da próxima vez que você enfrentar uma situação difícil, lembre-se de quem você é. Você é escolhido, santo e amado. E essa identidade vem com um chamado para se revestir a cada dia com as virtudes que refletem o caráter de Cristo. Isso não é algo que fazemos por conta própria. É o Espírito Santo quem nos transforma, quem nos ajuda a viver de uma maneira que glorifique a Deus, porque no final do dia, viver como escolhidos não é apenas um mandamento, é um privilégio e uma evidência da graça de Deus em nossas vidas. Número 12. Escolhidos, desde o princípio, santificados pelo Espírito para a salvação. Paulo nos lembra algo profundo em 2 Tessalonicenses 2,13. Que nossa salvação não é um acidente nem um produto do acaso. Ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Estas palavras não apenas trazem consolo, mas também revelam uma verdade que transforma nosso entendimento sobre o que significa ser escolhido por Deus. Primeiramente, Paulo nos convida a dar graças. E não é qualquer tipo de gratidão. É uma gratidão que surge ao entender que tudo em nossa salvação é obra de Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro, quem nos buscou quando estávamos perdidos e quem nos separou para si desde o princípio. A frase "irmãos amados pelo Senhor" diz tudo. Nossa eleição não está baseada no que fizemos ou deixamos de fazer. É um reflexo do amor eterno e incondicional de Deus. Não é maravilhoso saber que somos amados desde antes de existirmos? Depois, Paulo diz algo ainda mais impactante. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Desde o princípio, antes da criação, antes de o tempo começar, Deus já havia planejado nos salvar. Isso não significa que estamos predestinados a um caminho sem opções, mas sim que mostra a soberania de Deus e seu propósito eterno. Ele tinha um plano perfeito, e esse plano era nos reconciliar com Ele através de Jesus Cristo. Saber que nossa salvação foi planejada por Deus desde a eternidade nos dá uma segurança profunda. Não se trata do que podemos fazer para ganhar seu favor, mas do que Ele já fez para garantir nosso lugar em sua família. Paulo também menciona o propósito dessa eleição, a salvação. A salvação não é apenas escapar do juízo, é ser reconciliados com Deus, restaurados à sua imagem e prometidos com uma glória futura. É um presente que abrange tudo, nosso passado, ao nos perdoar, nosso presente ao nos transformar e nosso futuro ao nos garantir a vida eterna. Esta salvação nos enche de esperança, porque sabemos que está assegurada pela fidelidade de Deus. Mas como essa eleição se realiza? Paulo explica claramente: pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui vemos dois elementos inseparáveis. De um lado está a santificação, que é obra do Espírito Santo. É o Espírito quem nos separa, nos transforma e nos guia para a santidade. Desde o momento em que nascemos de novo, o Espírito começa a trabalhar em nós, moldando-nos à imagem de Cristo.
Este processo nem sempre é fácil, mas é necessário. Cada passo na santificação nos aproxima de refletir o caráter de Deus em nossas vidas. De outro lado, está a fé na verdade. Esta fé não é algo que simplesmente decidimos ter por conta própria. É um dom de Deus que surge como resposta à sua obra em nós. A fé é a forma como abraçamos a verdade do Evangelho, como confiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É a porta de entrada para a salvação e também o caminho que trilhamos diariamente como crentes. O mais bonito deste versículo é como ele combina a obra de Deus e nossa resposta. A santificação pelo Espírito é a ação dele em nós, mas a fé é nossa resposta a essa obra. Não são forças opostas. Trabalham juntas para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E tudo isso é para a glória dele. Nossa salvação, do princípio ao fim, é um testemunho da graça e do poder de Deus. Este texto também nos convida a refletir. Estamos permitindo que o Espírito nos santifique? Estamos vivendo na verdade que recebemos? Ser escolhido não é apenas um privilégio. É um chamado para caminhar em santidade, para viver de uma maneira que reflita quem nos escolheu. É um lembrete constante de que nossa fé deve ser ativa e nossa vida um testemunho vivo da obra de Deus em nós. Portanto, hoje, enquanto reflete sobre estas palavras, lembre-se de que você não está sozinho neste processo. O Espírito Santo está com você, guiando-o, fortalecendo sua fé e assegurando que o propósito eterno de Deus se cumpra em sua vida. Confie nele, pois aquele que o chamou desde o princípio é fiel e completará sua obra em você. Número 13. Escolhidos, segundo a presciência, santificados para a obediência. Pedro, em sua carta, fala àqueles que, como ele mesmo diz, são expatriados, mas não porque estão longe de um lugar físico, e sim porque nossa verdadeira cidadania não pertence a este mundo. Ele nos chama a entender nossa identidade e propósito à luz de algo maior, algo eterno. Ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Em uma única frase, Pedro revela verdades profundas sobre a eleição divina e o que significa viver como filhos de Deus. Primeiro, vamos pensar nesta palavra: eleitos. Não é coincidência, não é algo que simplesmente aconteceu. Pedro nos diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui não estamos falando apenas de um conhecimento antecipado, como se Deus estivesse assistindo a um filme onde já sabe o final. Não, essa presciência tem mais a ver com uma escolha ativa e cheia de amor. Deus nos conhecia antes mesmo de o tempo existir. Ele conhecia nossas falhas, nossos pecados, nossas lutas, e mesmo assim decidiu nos amar, nos chamar e nos separar para Ele. Não é impressionante pensar que não somos um erro nem um número nas estatísticas do mundo, mas que fomos pensados e escolhidos pelo Criador? Esse conhecimento de Deus é transformador, porque nos lembra que nossa eleição não depende do que fizemos ou deixamos de fazer. Não conquistamos essa eleição. Não a merecíamos. É um ato de amor e graça que nos coloca sob o cuidado de um Pai que planejou tudo desde o princípio. E essa eleição tem um propósito, em santificação do Espírito. Aqui entra em ação a obra do Espírito Santo. Desde o momento em que cremos, o Espírito começa a nos santificar, ou seja, a nos separar do pecado, a nos tornar mais parecidos com Cristo. É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas é constante. Cada passo que damos em direção à santidade é uma evidência de que Deus está trabalhando em nós. O Espírito não apenas nos separa, mas também nos transforma. Ele nos dá o poder para vencer o pecado, para refletir o caráter de Jesus e para viver de uma maneira que glorifique a Deus. Pense nisso. A santificação não é algo que fazemos por conta própria. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo que muda nossa natureza de dentro para fora.
E embora possamos resistir ou desacelerar esse processo quando nos afastamos de Deus, Ele nunca abandona sua obra em nós. E qual é o resultado dessa eleição e santificação? Pedro diz claramente, para a obediência. A obediência não é opcional na vida do crente. É a evidência de que fomos transformados. Mas essa obediência não surge de um esforço humano, e sim como uma resposta de gratidão pelo que Deus fez. Quando compreendemos a profundidade do amor de Deus e seu sacrifício por nós, obedecer não é um fardo, é um privilégio. É nossa forma de dizer, Senhor, confio em Ti, vivo para Te agradar. E Pedro acrescenta algo mais, somos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Aqui, Pedro evoca a imagem da aliança no Antigo Testamento, quando o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o povo, simbolizando o perdão e a purificação. O sangue de Jesus faz o mesmo por nós, mas de uma maneira muito mais poderosa. Seu sacrifício não apenas nos limpa do pecado, mas nos reconcilia com Deus e nos dá acesso direto a Ele. Toda vez que lembramos da cruz, estamos lembrando que nossa salvação está selada com o sangue de Cristo. E isso nos dá uma segurança eterna. Por último, Pedro encerra este trecho com uma bênção. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Não é uma despedida qualquer. É um lembrete de que vivemos sob a graça imerecida de Deus e em uma paz que transcende as circunstâncias. Essa graça e paz não apenas nos sustentam, mas se multiplicam em nossa vida à medida que caminhamos em obediência e santidade. Portanto, se hoje você se sente perdido ou questiona seu propósito, lembre-se destas palavras. Você não está aqui por acaso. Você é escolhido, amado, santificado e chamado a obedecer. Viva com a confiança de que o Deus que o chamou é fiel para completar sua obra em você. A santificação pode ser um processo desafiador, mas você nunca estará sozinho. Seu Espírito o guia, seu amor o sustenta e sua graça o cobre a cada dia. Número 14. Povo Santo, a eleição de Israel como nação especial. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu Israel para ser seu povo especial. Essas palavras de Deuteronômio 7:6 nos falam de uma escolha que não se baseia no mérito humano, mas na graça e no propósito divino. Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, dentre todos os povos que há sobre a face da terra. Nesta declaração, vemos três aspectos fundamentais: a santidade de Israel, seu caráter de posse especial e sua distinção entre todas as nações. Quando Deus chama Israel de povo santo, Ele não está dizendo que eram perfeitos ou moralmente superiores. Santo significa separado, consagrado, dedicado a Deus. É um lembrete de que sua identidade como povo não era algo que eles mesmos tivessem alcançado, mas um presente concedido por Deus. Ser santo para o Senhor implicava estar separado do pecado e das práticas das nações vizinhas. Mas por que essa separação? Porque Israel tinha um propósito especial, ser um testemunho vivo de quem Deus é. Eles deveriam refletir a santidade de Deus por meio de sua obediência aos mandamentos, seu modo de viver e sua devoção exclusiva. Agora vamos refletir sobre essa relação de aliança. Quando o versículo diz, para o Senhor teu Deus, está mostrando uma conexão profunda. Israel não era apenas uma nação como qualquer outra. Era um povo que pertencia a Deus de maneira especial. Isso implicava um vínculo único, onde o Senhor era seu Deus e eles, sua possessão preciosa. Essa relação de aliança conferia não apenas privilégios, como proteção e bênção divina, mas também uma grande responsabilidade. Israel era chamado a viver em fidelidade e obediência, refletindo a glória de Deus ao mundo. E então vem essa declaração tão poderosa. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial. A palavra especial aqui, no hebraico original, é segulá, que significa tesouro precioso.
Imagine isso. Deus via Israel como seu tesouro entre todas as nações. Isso não era porque Israel fosse o maior, o mais forte ou o mais numeroso. Na verdade, outros versículos nos lembram de que eram pequenos e frágeis. A escolha de Deus se baseava em seu amor incondicional e em sua fidelidade às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Esse ato de eleição não apenas dava identidade, mas também propósito. Israel estava destinado a ser um canal de bênçãos para todas as nações, um povo através do qual viria o Salvador do mundo. No entanto, essa eleição não implicava exclusividade no sentido de superioridade. Quando lemos dentre todos os povos que há sobre a face da terra, não devemos interpretar isso como uma declaração de favoritismo racial ou étnico. Antes, aponta para um chamado único. Deus não escolheu Israel para que se exaltassem, mas para que fossem instrumentos de seu plano redentor. Gênesis 12:3 nos lembra que em Abraão e sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. A eleição de Israel estava profundamente conectada ao propósito de trazer salvação a todo o mundo. Através de Israel, Deus estava revelando seu caráter, sua justiça e sua misericórdia. Eles deveriam ser luz em meio às trevas, mostrando que existe um Deus vivo e verdadeiro que governa com amor e verdade. Mas isso também vinha com advertências. Moisés, em Deuteronômio, lembra que essa escolha exigia fidelidade. Eles não deveriam se misturar com as práticas idólatras das nações vizinhas, nem se desviar dos mandamentos de Deus. A santidade era tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Hoje, ao refletirmos sobre a eleição de Israel, podemos ver como ela se conecta à nossa própria identidade como povo de Deus em Cristo. Assim como Israel foi separado e amado, também fomos chamados a ser santos e viver para a glória de Deus. A eleição de Israel nos lembra de que Deus sempre tem um plano que transcende gerações e abrange toda a humanidade. Seu amor e fidelidade nunca falham. E assim como Israel foi chamado a ser um testemunho, também somos chamados a refletir sua luz neste mundo. Vivamos como esse povo santo, dedicados a Ele, reconhecendo que somos seu tesouro e levando sua mensagem de esperança ao mundo inteiro. Número 15. Meu és tu, a reivindicação divina sobre Israel. Quando Deus diz por meio de Isaías, meu és tu, isso não é apenas uma frase poética ou simbólica, é uma declaração profunda e poderosa que encapsula o relacionamento entre ele e Israel. É uma reivindicação que vai além do que nossas mentes humanas podem compreender, porque combina criação, redenção e uma intimidade incomparável. Essa reivindicação divina, registrada em Isaías 43, nos fala do profundo amor e compromisso de Deus com o seu povo. Pense nas primeiras palavras deste versículo. Agora assim diz o Senhor. Essa introdução não é apenas um formalismo. Estabelece que o que vem a seguir provém diretamente do coração de Deus. Não são palavras humanas, nem ideias construídas culturalmente, mas a verdade que emana da autoridade suprema. O próprio Deus está falando. Cada palavra que segue é um convite para ouvir com reverência, mas também com conforto, porque sabemos que Deus não fala sem propósito. Ele quer que o seu povo saiba que, apesar das dificuldades, eles não foram esquecidos. Cada palavra que vem depois é uma declaração de esperança. Quando Deus diz, Criador teu, ó Jacó, e Formador teu, ó Israel, ele deixa claro que sua relação com Israel não é um acidente. Ele não apenas os criou como nação, mas os formou com um propósito específico. A palavra formador, no hebraico original, implica o cuidado de um oleiro moldando um vaso. É um trabalho intencional, cheio de detalhes, onde cada curva e cada linha tem significado. Deus não apenas os formou fisicamente como povo, mas também espiritualmente, dando-lhes leis, propósito e uma identidade única.
Ele os chamou desde Abraão, os guiou no Egito e os libertou com mão poderosa. Tudo isso aponta para o fato de que Israel pertence a Deus por direito de criação. Ele os fez, os formou e, portanto, tem uma legítima reivindicação sobre eles. Mas Deus não para em seu papel como Criador. Ele diz: não temas, porque eu te remi. Aqui, ele introduz outro aspecto de sua reivindicação, a redenção. Quando Israel estava escravizado no Egito, Deus interveio com poder e os libertou. Não foi apenas um ato de bondade, foi um ato de resgate, de pagamento de um preço. Redimir significa libertar algo que estava preso ou perdido, e Deus fez isso por seu povo. Esse ato de redenção reafirma que Israel não é como qualquer outra nação. Eles são seus, não apenas porque ele os criou, mas porque os resgatou. Essa mensagem de não temas também ressoa hoje, lembrando-nos de que se Deus redimiu seu povo uma vez, ele não os abandonará em suas provações atuais. Sua redenção é uma promessa eterna. Então vem uma das declarações mais íntimas e poderosas. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Dar um nome a alguém é um ato que denota cuidado, autoridade e pertencimento. No mundo antigo, o ato de nomear algo ou alguém indicava uma conexão especial. Deus deu um nome a Israel, mostrando que não apenas os conhece, mas também tem um propósito único para eles. E ao dizer, tu és meu, Deus encerra com uma declaração de posse amorosa. É como se Deus estivesse dizendo: não importa o que aconteça, não importa onde você esteja, você me pertence. Você é minha possessão mais preciosa, meu tesouro. Essa linguagem não apenas consola, mas também desafia, porque ser propriedade de Deus implica viver em fidelidade e obediência a Ele. Essa reivindicação não era apenas para o Israel do Antigo Testamento. Em Cristo, essa mensagem se amplia para todos os que creem. Deus continua dizendo hoje, tu és meu. Ele nos lembra de que não somos fruto do acaso, mas uma criação intencional de um Deus que nos ama. Ele nos assegura de que fomos redimidos pelo sangue de Cristo e que somos dele por direito de redenção. E ele nos chama a lembrar que, como seu povo, nossa vida tem um propósito maior, glorificá-lo em tudo o que fazemos. A escolha de Israel e essa poderosa reivindicação de Deus nos convidam a refletir sobre nossa própria identidade como filhos de Deus. Reconhecemos que somos dele? Vivemos com a confiança de que ele nos sustenta? Ele não apenas nos diz que somos seus, ele nos mostra, por meio de sua criação, redenção e cuidado constante, que somos amados além do que podemos imaginar. Que essas palavras penetrem profundamente em nosso coração. Tu és meu. Porque nelas encontramos nossa verdadeira identidade, esperança e propósito. Número 16. Bem-aventurada a nação, a felicidade do povo escolhido. Bem-aventurada é uma palavra que não usamos todos os dias, mas seu significado tem um peso enorme. Ser bem-aventurado não é apenas estar feliz ou satisfeito. É uma felicidade que vem diretamente de Deus, uma alegria profunda e completa que não depende das circunstâncias externas. Quando o salmista diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, ele nos lembra que a verdadeira felicidade de uma nação e também de uma pessoa está em ter um relacionamento com Deus. É uma felicidade que não se esgota, porque está enraizada no amor eterno e no propósito soberano de Deus. Pense nisso. Não se trata do tamanho da nação, nem do seu poder militar ou econômico. A fonte da bem-aventurança não está nas riquezas nem nas conquistas humanas. Está em reconhecer o Senhor como Deus. É nesse ato de rendição, de colocar Deus no centro, que a nação, ou até mesmo uma vida individual, encontra propósito, direção e bênção. Ter o Senhor como Deus significa viver em uma relação de aliança com Ele, onde Ele promete ser nosso protetor, nosso guia e nossa fonte de esperança. Mas o que isso implica? Implica confiar nele, obedecer à sua palavra e depender da sua provisão, porque só Ele é digno de ser chamado nosso Deus.
A segunda parte do versículo diz: o povo que ele escolheu como sua herança. Que declaração poderosa! Deus não está apenas dizendo que somos sua criação, mas que ele nos escolheu para ser sua herança, sua posse mais preciosa. Imagine isso por um momento. O Deus do universo, aquele que fez as estrelas e os céus, diz que nós somos sua herança. Não porque merecemos, não porque fizemos algo extraordinário, mas porque ele decidiu nos amar e nos escolher. É um ato de pura graça. Ser a herança de Deus significa que ele cuida de nós com um zelo especial. Não somos uma posse qualquer, somos seu tesouro. E como tal, ele nos protege, nos guia e nos molda para refletir sua glória. Mas também há uma responsabilidade. Ser a herança de Deus significa viver de uma maneira que reflita o seu caráter. Não podemos esquecer que ser escolhidos implica um chamado à santidade, a ser um povo que vive de acordo com a sua vontade e proclama as suas maravilhas às nações. Este salmo nos convida a refletir sobre o que significa pertencer a Deus. Se Ele é o nosso Deus, se somos sua herança, então nossa vida deve ser um testemunho do seu amor e fidelidade. Mas como isso se manifesta na prática? Isso se reflete em como confiamos nele, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso se reflete em como vivemos com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos e somos é um presente das suas mãos. E isso se reflete em como nos esforçamos para ser luz em meio a um mundo que muitas vezes escolhe ignorar a Deus. O salmista também nos lembra que a bem-aventurança de ter o Senhor como Deus não é algo passivo. Não é apenas um título que carregamos. É uma relação ativa. É buscar o seu rosto em oração. É se deleitar na sua palavra. É viver com a certeza de que Ele tem um propósito para nós. Quando fazemos isso, experimentamos uma felicidade que não se compara a nada mais. Porque não está baseada no que fazemos ou no que possuímos, mas em quem Ele é e no que Ele fez por nós. Então, o que significa para você que o Senhor seja o seu Deus? Como isso muda a maneira como você enxerga seus dias, suas lutas e suas alegrias? Este salmo nos convida a lembrar que a verdadeira e duradoura felicidade não está no temporário, mas no eterno. Está em saber que somos escolhidos, amados e cuidados pelo Deus que nos chama de seus. Essa é a felicidade que nada nem ninguém pode tirar de nós, porque está firmemente ancorada no caráter imutável de Deus. Assim, hoje, viva com a confiança de que, como parte do povo escolhido de Deus, você tem uma felicidade e uma bênção que transcendem qualquer circunstância. Ao longo desta jornada, desvendamos aspectos fundamentais que revelam por que Deus te escolheu, te elegeu e te predestinou. Desde sua identidade em Cristo até seu chamado para dar frutos eternos, cada ponto destaca a profundidade do amor e da sabedoria divina que se manifestam em sua vida diária. Você viu como sua eleição não se baseia em méritos humanos, mas na graça soberana de Deus, e como essa eleição te capacita a viver uma vida de santidade, propósito e testemunho. Lembre-se sempre de que você não é um acidente no vasto desígnio de Deus. Você é uma parte integral do seu plano eterno. Cada desafio que você enfrenta, cada vitória que você celebra, está entrelaçada com o propósito que Ele estabeleceu para você. Ao viver de acordo com essas verdades, você não apenas fortalece seu relacionamento com Deus, mas também impacta positivamente aqueles ao seu redor, refletindo a glória e o amor do nosso Senhor. Antes de concluir, convido você a tirar um momento para refletir e orar. Senhor, obrigado por me escolher e predestinar minha vida com um propósito eterno. Ajuda-me a viver de acordo com a tua vontade, refletindo o teu amor e a tua graça em tudo o que faço. Fortalece-me para cumprir o chamado que me deste e usa-me como um instrumento da tua paz e verdade no mundo. Amém. Que esta mensagem não permaneça apenas como palavras, mas que se transforme em uma mudança real em sua vida.
Compartilhe este conhecimento com outros. Inscreva-se em nosso canal e deixe seus comentários para que juntos possamos crescer em nossa fé e propósito divino. Que Deus te abençoe grandemente e te guie em cada passo do seu caminho. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.